E hoje eu vou falar sobre congruência de perspectiva, que é quando a perspectiva da nossa visão é igual à perspectiva da imagem que nós estamos vendo. Pesquisas mostram que a posição do corpo do observador gera um impacto muito forte na forma como ele vai assimilar a imagem, principalmente a cabeça, a posição da cabeça e a posição dos olhos do observador ou do consumidor. Então aqui nós temos dois exemplos. Quando nós, por exemplo, estamos vendo uma imagem no celular, a nossa cabeça e a direção do nosso olhar estão para baixo. Então nós vemos as imagens numa perspectiva de cima para baixo. E se essa imagem for também feita em um ângulo de cima, um ângulo superior, isso gera uma facilitação para o cérebro, porque existe uma congruência de imagem, uma congruência de perspectiva. Nós estamos vendo a imagem de cima para baixo e ela também foi feita em um ângulo de cima para baixo. Isso é bom porque o cérebro gosta ou prefere, entre aspas, poupar energia. Então, isso é uma facilitação para assimilar essas informações visuais. Da mesma forma, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, na tela de um computador, em linha reta, em termos de direcionamento do olhar, e também a cabeça mais reta, uma foto ou uma imagem tirada nessa perspectiva facilita a assimilação dessa imagem, gera congruência ou consistência de perspectiva. Então eu coletei algumas imagens do Pexels, fiz uma simulação como se fosse um feed de um Instagram, por exemplo. E se nós estivéssemos vendo essas imagens em um celular, um pouco mais para baixo da nossa visão, as imagens em top view se destacariam mais rapidamente ou seriam melhor assimiladas, né? Chamariam mais atenção em primeiro lugar, justamente por causa do efeito da congruência de perspectiva. Aqui nós vemos também, dizem que quando os contornos são bem definidos nessas imagens em top view, facilita mais ainda, intensifica o efeito. E imagens geométricas também. Quanto mais geométricas, mais elas conseguem se destacar. Não que as outras imagens não chamem a atenção também, mas essa facilitação é mais, digamos, notada, assim com imagens em top view e também imagens geométricas. O contraste dessas imagens em top view, se há contraste também, melhor ainda, chamam mais a atenção. Então, se vocês têm um feed no Instagram, ou um catálogo, um portfólio, ou algo assim, é bom que vocês tenham algumas fotos em top view, principalmente as que vocês querem destacar melhor. Se forem vistas em um celular, por exemplo, se o meio de divulgação dessas imagens for em um dispositivo em que a gente tem também essa visão de cima para baixo, essas imagens facilitariam a assimilação. E principalmente se houver contraste e se elas forem geométricas. Então eu pedi autorização para o Eduardo Crajan, um fotógrafo de gastronomia, para fazer uns prints do feed dele, porque eu já tinha observado que ele fazia essas fotos em top view, né, que elas estavam presentes no feed dele, e aí a gente vê essas fotos lindas aqui em top view se destacando realmente
chamando a atenção do nosso olhar nessa perspectiva. Eu gosto muito dessa imagem aqui também. Depois vocês podem ver lá no perfil dele. Essa imagem, embora seja um alimento, né, algo orgânico, esse alimento disposto assim, dessa forma geométrica e com esse contraste de cores, chama bastante a atenção. Então, é isso que eu queria comentar com vocês hoje e queria também que vocês desenvolvessem esse olhar, que vocês identificassem esse efeito em algumas imagens, né? Desenvolvam um olhar para isso e também tentem usar esse efeito a favor de vocês nas produções de imagens, de fotos na gastronomia. Então, muito obrigada e também muito obrigada, Eduardo, pela autorização para usar as tuas lindas fotos. Um abraço a todos e até a próxima.